Salve família! Chegamos a mais um vídeo do Africa Mamba, a sua casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. E cara, que dia fantástico é esse 1º de dezembro de 2022, o dia que a gente grava esse vídeo e que a gente já bateu um recorde que o futebol africano já não batia faz um tempo, tá? Desde 2014, duas seleções africanas não avançavam ao mesmo tempo para as oitavas da Copa do Mundo. 2014, Argélia passou para as oitavas e aquela Nigéria também, da Ahmed Musa, passou pelas oitavas de final da Copa do Mundo. 2022, Senegal classificado para as oitavas de final e hoje Marrocos classificado e muito bem classificado como líder de um grupo com Bélgica, tá? Um grupo com Canadá, a gente vai falar agora esse jogo contra o Canadá, e um grupo com a atual vice-campeão mundial, que é a Croácia. O Marrocos, que não era um favorito para muita gente, um Marrocos que é muito bem elogiado aqui nesse canal, porque a gente acompanha o trabalho, a gente vê o processo de desenvolvimento, tá? E esse Marrocos, ele é um Marrocos já histórico, tá? É um Marrocos que chega às oitavas de final depois de 32 anos. A primeira vez que uma seleção africana chegou às oitavas de final de uma Copa do Mundo foi Marrocos lá em 1986 e novamente Marrocos faz história 36 anos depois, sendo a 5ª seleção africana na história da Copa a chegar nas oitavas de final, né? Foi primeiro a própria seleção do Marrocos, depois teve 90 Camarões de Milá, 94 e 98 as belas gerações da Nigéria e agora 5ª e evidentemente que 2014 também, e agora 2022, Marrocos sendo novamente aí a 5ª seleção a chegar às oitavas de final numa Copa do Mundo. 5ª seleção não, né? A 5ª vez que uma seleção africana chega às oitavas de final, e a gente tem várias histórias para contar nesse jogo de Marrocos, né? Marrocos fez um gol muito cedo com o Ziyech, tá? Uma falha ali do goleiro do Canadá, e o Ziyech com menos de 5 minutos já estava colocando o Marrocos por 1-0. E isso talvez tenha ajudado muito ao Marrocos controlar melhor o jogo, principalmente no primeiro tempo, contra uma seleção do Canadá que tem uma boa seleção, mas é uma seleção muito jovem, ainda está estreando. Então assim, o Marrocos também se aproveitou desses erros para abrir o placar. Mas assim, vamos falar do Ziyech, cara. O Ziyech voltou a jogar em setembro com o novo técnico, o Walid Regragui, que eu vou falar melhor. E hoje, cara, ele cumpre a tarefa de um herói. Um herói que foi muito criticado pelo seu próprio povo. Um herói que se viu afastado do seu país, né? A sua ligação, das suas raízes, da seleção nacional, onde ele é o maior craque. E esse mesmo povo o clama pela sua volta depois, nesse ano agora de 2022, para a Copa do Mundo. Será? É inacreditável quase imaginar que o Ziyech poderia não ter jogado essa Copa do Mundo se o Walid não tivesse sido demitido pela Federação Marroquina. E agora o Ziyech joga, faz um bom jogo contra o Canadá, já tinha feito um bom jogo contra a Bélgica, eleito o melhor em campo. Hoje ele pega a bola e coloca para si a responsabilidade de um craque geracional. Daqui a 10 anos não tem como a gente não falar de Hakim Ziyech. E olha que esse Marrocos ainda tem muita água para rolar ainda, tá bom? Mas nessa Copa do Mundo, o Hakim Ziyech lidera tecnicamente um Marrocos que faz história após 36 anos novamente nas oitavas de final. Outro jogador muito importante, cara, o En-Nesyri, cria da Academia Mohamed VI, uma academia tradicionalíssima no Marrocos, que forma muitos jogadores marroquinos para a seleção e para os grandes clubes do país. Jogou muito bem. Para mim, o melhor em campo hoje foi En-Nesyri, centroavante, que teve o gol, foi ele que fez o gol da vitória, né, no 2-1. Teve um gol anulado, poderia ter sido 2 gols dele, e hoje ele realmente chama a responsabilidade também para um homem ali que é um camisa 9, que precisa fazer os gols e que precisa decidir os jogos para Marrocos. En-Nesyri, cria da Academia Mohamed VI, decidindo um jogo da Copa do Mundo. Outro destaque que eu vou dar para vocês, tá bom? Além do Hakimi, que não precisa nem falar, eu acho que o Hakimi ainda vai... Eu acho que o dia dele tá chegando, tá? Eu acho que o jogo do Hakimi é o das oitavas, tá? Outro jogador, pra mim, o melhor jogador do Marrocos nessa fase de grupos, cara, Amrabat. Esse cara aqui que vocês têm visto aí, é um cara que pode jogar como líbero, sem a bola, dependendo da situação no segundo tempo, pode jogar até como um terceiro zagueiro centralizado ali, mas ele joga ali como o primeiro homem no meio de campo, o homem do primeiro passe e principalmente o homem dos botes, o homem do primeiro bote ali no último setor
da defesa do Marrocos. Cara, o que o Amrabat jogou hoje é absurdo, tá? O que o Amrabat jogou contra a Croácia, o que jogou contra a Bélgica, o que jogou contra hoje, coloca, na minha visão, sendo o melhor jogador do Marrocos nessa fase de grupos. Que jogador! E eu tenho certeza que depois dessa Copa do Mundo ele vai dar um voo muito maior, quem sabe na Premier League, tá? Amrabat, anota esse nome, que esse cara tem feito uma bela Copa do Mundo por Marrocos, além também, evidentemente, de todo esse coletivo, né? O Sabiri, que decidiu o último jogo para Marrocos, hoje entrou como titular, né? Ganhou esse prêmio, essa premiação, digamos assim, do Walid Regragui, que, cara, o Walid Regragui, a gente tem que falar novamente dele aqui. Quem acompanha o canal sabe o quanto eu sempre gosto de falar bem desse técnico, que é um técnico que fez toda a base, basicamente, ali no futebol marroquino, depois acabou indo para clubes do Catar, inclusive, tá? Voltou pro Wydad Casablanca, cara, e olha como a vida ela é louca, né, cara? Dia 30 de maio, dia 31 de maio, o Wydad Casablanca havia sido campeão africano com o Walid Regragui, por cima do Al-Ahly do Pitis Mosimane. Cara, meses depois ele é convocado e contratado pela Federação Marroquina para treinar a seleção na Copa do Mundo. Meses depois, agora em novembro, ele vence a Bélgica, número 2 do mundo, e agora no dia 1º de dezembro de 2022, o Walid Regragui é o bonde dos careca, mano, não adianta, ó. Amrabat, o Walid Regragui é o bonde dos careca na seleção do Marrocos. E o Walid Regragui, cara, fazendo história, cara. Dia 30 de maio, 31 de maio, ele estava sendo campeão africano com o Wydad Casablanca. Hoje ele faz história com o Marrocos e leva o Marrocos para as oitavas de final depois de quase 40 anos. Isso é uma ascensão meteórica, de um técnico que já fazia um trabalho muito bem no futebol marroquino. E não é só um trabalho de resultado não, cara. É estudar o Walid Regragui e você pode ver a escola de futebol que ele implementa, como ele é inteligente, como ele tem uma variação tática dependendo de qual adversário ele vai encarar e como ele é um cara bastante diverso, taticamente falando. Ele tem muitas cartas na manga, ele tem muito repertório, e esse repertório do Walid Regragui para enfrentar a Croácia, a atual vice-campeã do mundo, a Bélgica, número 2 do mundo, e agora o Canadá, esse repertório todo foi preciso e foi responsável por levar e garantir Marrocos nas oitavas da Copa do Mundo. Cara, é simplesmente fantástico perceber que o Marrocos realmente foi muito além do que, não o que eu imaginava. Quem acompanha o canal aqui já sabe o quanto não é uma surpresa o Marrocos chegar às oitavas da Copa do Mundo, mas principalmente quem ainda não consegue ver o futebol para além da Europa. E nada contra a Europa, gente, por favor, eu gosto de acompanhar o futebol europeu também, eu acompanho, não é esse o problema, mas para quem não consegue realmente analisar o futebol para além da Europa, tá? Para quem não respeita o futebol africano, para quem não respeita e não tem respeitado as seleções africanas nessa Copa do Mundo na hora de analisar. Então hoje Marrocos coloca a segunda seleção africana nessa Copa de 2022 classificada para as oitavas. A gente pode ter a classificação histórica, cara, de Gana ou Camarões, ou de Gana e Camarões, o que poderia colocar mais de 2 seleções africanas classificadas para as oitavas de final, o que nunca aconteceu. Então a próxima sexta-feira pode ser histórica para o futebol africano em Copa do Mundo. E é isso, cara. Muito obrigado quem tem chegado aqui para acompanhar os vídeos. Cara, eu só dou uma dica para vocês: compartilhe o canal aqui do África Mamba nos grupos do WhatsApp. Para quem não conhece o canal aqui, a gente acompanha o futebol africano com muita emoção, com muita qualidade e com muito empenho para trazer o melhor da análise para vocês, porque hoje nós todos aqui, eu e vocês que estão assistindo esse vídeo, fizemos histórias. Estamos assistindo o Marrocos de Walid Regragui, o Marrocos de Ziyech, e esse Marrocos será inesquecível em seu país por muito, mas muito tempo. Então apenas desfrutem desse Marrocos, que ainda vai fazer muita história nessa Copa do Mundo e também nos próximos anos. Deixa o like aqui, compartilha o vídeo e eu volto com vocês depois do jogo de Gana, tá? De Gana e Camarões, então com mais análise na próxima sexta-feira. Eu aguardo vocês, deixa o like e tamo junto, porque você sabe, África Mamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Tamo junto e